Nós, da Inteleto Consultoria, ajudamos sua organização a construir suas trilhas de aprendizagem por competências em ambiente de software livre. Aprenda a montar trilhas com custo zero de treinamento, incorporando a elas ações de desenvolvimento gratuitas disponíveis na web. Inclua também mecanismos de transferência de conhecimentos entre os funcionários. Veja mais em www.inteleto.com. Bom, depois do Arthur, veio a minha própria palestra, né? Eu resolvi falar sobre gestão de pessoas em tempos de cólera, os novos papéis que surgem com os gestores na era da polarização extrema e da pós-verdade. Entre outros temas que eu tentei trazer para reflexão foi por que odiamos tanto hoje em dia? É só no Brasil que o ódio está tão forte assim? O ódio é só um efeito colateral indesejado ou é uma estratégia de atuação de algumas pessoas ou grupos de pessoas? Como isso se reflete em gestão de pessoas? Bom, eu lembrei aqui para todo mundo que algo mudou em relação à política, especialmente aqui no Brasil, nos últimos anos, né? Até algumas eleições atrás, as pessoas divergiam durante a campanha eleitoral, tinham breve ressaca depois da posse dos eleitos e depois se acalmavam ou mudavam de assunto. Agora, a polarização não acaba. Exacerbou-se de 2014 para cá. Primeiro foi entre mortadelas e coxinhas. Depois virou uma polarização entre petistas e antipetistas, né? Ou você era uma coisa ou era outra. Hoje em dia, eu diria que nós estamos numa fase que ou você é bolsonarista ou você é anti-bolsonarista. Essa classificação também pode contemplar aqueles que são comunistas e fascistas, ou seja, os simpatizantes de cada uma das tendências anteriores, bolsonaristas e anti-bolsonaristas, classifica os outros de ou comunistas ou de fascistas. Chegamos ao ponto de polarizar sobre o isolamento aqui no Brasil, né? Pessoas que defendiam o isolamento e pessoas que diziam que não tinha que ter isolamento nenhum, que o Brasil não pode parar. E isso foi provocando, obviamente, sérios abalos nas amizades e nas famílias. Para comprovar que esse sentimento de ódio que está no ar não é exclusivo do Brasil, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou no dia 8 de maio que a pandemia está gerando um tsunami de ódio e xenofobia, além da criação de bodes expiatórios, né? Muitas pessoas têm atacado jornalistas que cobrem a pandemia, médicos e enfermeiras que atendem as pessoas, infectologistas que fazem previsões e recomendações de como tratar a pandemia. Há também ódio contra e entre ministros e secretários de saúde, contra e entre governadores e presidente da República, contra e entre chineses e norte-americanos. Na minha palestra, eu falei muito de uma obra chamada Engenheiro do Caos, que foi escrita por um italiano chamado Leonardo da Empoli, aliás, Giuliano da Empoli. O Giuliano, ele estudou a política em 5 países, na Hungria, na Itália, no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Brasil. E ele percebeu que teve movimentos em comum que acabaram levando a mudanças no exercício do poder nesses países, né? E o que ele constatou é que a nova política nesses 5 países, fomentada pelos engenheiros do caos, que são pessoas, né, pensadores, que sabem operar com muita profundidade no manejo de dados das pessoas, inclusive dados conseguidos de maneira clandestina junto a grandes redes de pessoas, né, como Facebook, Instagram, YouTube, Google e assim por diante, né? Então, esses engenheiros do caos funcionaram da mesma maneira nos 5 países, com análise sofisticada de dados e sem qualquer escrúpulo ou juízo de valor.
trabalham de modo ultra sofisticado para que a mensagem certa seja enviada à pessoa certa. Fazem isso de maneira individual, de forma que outras pessoas não fiquem sabendo o argumento que foi usado para cada nicho que eles tentam conquistar para votar nas suas ideias. Eles descobrem os motivos da raiva que invade as pessoas, e aqui está uma pista, de que esse ódio que existe hoje no mundo, ele não é um efeito colateral indesejado, mas é uma estratégia de atuação. Com isso, os engenheiros do caos alimentaram o ódio e o utilizaram com fins político-eleitorais. Substituíram o conflito entre esquerda e direita por um novo conflito que era entre povo e elite, os que não estavam na política contra o establishment, contra a velha política e assim por diante, aproveitando os conflitos latentes que existem na sociedade. O Giuliano da Empoli, ele cunhou um termo chamado política quântica, que vale a pena falar para vocês. A política quântica é plena de paradoxos. Bilionários se tornam porta-estandartes da cólera dos desvalidos. Os responsáveis por decisões públicas fazem da ignorância uma bandeira. Ministros contestam os dados de sua própria administração. O direito de se contradizer e ir embora, que Baudelaire invocava para os artistas, virou, para os novos políticos, o direito de se contradizer e permanecer, sustentando tudo e seu contrário, numa sucessão de tweets e de transmissões ao vivo no Facebook, que vai construindo, tijolo após tijolo, uma realidade paralela para cada um dos seguidores. E aí, com tanto ódio existente, eu procurei resgatar da palestra do Arthur Roman os pontos negativos e positivos, particularmente do temperamento colérico, já que a cólera ela não é exclusiva de algumas pessoas, todos nós estamos sujeitos a praticar a cólera. Depois vocês vão ver na palestra da Maria Eugênia, que é sobre a raiva, sobre a gestão da raiva, como é que todos nós temos que nos preocupar com isso. Então, uma questão que eu levantei para encerrar minha palestra, depois de descrever o estágio de ódio que nós vivemos aqui no Brasil, como é que a gente pode minimizar os efeitos dos pontos fracos do temperamento colérico, que normalmente o temperamento colérico é arrogante, precipitado, vaidoso, apressado, egocêntrico, tem visão limitada, é descontrolado, mal-humorado, impaciente, obcecado, imediatista e centralizador. Então, como é que eu posso minimizar isso? E, por outro lado, como é que eu posso aproveitar na gestão da pós-pandemia os pontos fortes do temperamento colérico? Porque se ele tem todas aquelas dificuldades para superar, ele também é um sujeito eficaz, realizador, impetuoso, autodeterminado, corajoso, agressivo, persuasivo, focado em resultados, ambicioso e decidido. E todos esses comportamentos são indispensáveis na vida de qualquer organização e de qualquer empresa.